Irmãos amados, nós estamos vivendo talvez um dos dias mais turbulentos da história do Brasil. Quase que chegamos à beira do caos, onde apenas a paralisação de uma classe, os caminhoneiros, leva o Brasil a ficar de cócoras, porque a provisão não chega, combustível não chega, o Brasil para as indústrias, para o comércio, para a circulação. Os hospitais não recebem o oxigênio, os remédios, os supermercados não recebem os produtos da agricultura, os produtos não podendo escoar perecem, e nós estamos nessa situação difícil. Como o pastor Erival disse hoje no culto da manhã, estamos vivendo o drama das autoridades tomarem uma decisão e a decisão não ser acatada, ou acatada parcialmente. O descrédito, a decepção. E nessa conjuntura, o que é que a igreja pode fazer? Qual é a maior força que move o mundo? Qual é o maior poder na terra? E eu queria hoje, então, levantar com vocês a importância da oração nessa conjuntura. Lá em Ezequiel 22:30, Deus procurou um homem que se colocasse na brecha, para que se colocasse em favor da nação, para que a nação não fosse para o cativeiro. E quando Deus olha do céu à terra à procura de um intercessor, de um reparador de brechas, Deus não encontra nenhum, e a nação foi para o cativeiro. Deus está dizendo que quando há intercessão na terra, os céus se movem. Quando os joelhos se dobram, o braço do Onipotente age. Apocalipse capítulo 8, versos 3 a 5, para mim uma das figuras mais lindas e mais solenes do poder da oração, é que a oração conecta o altar da terra ao trono do céu. A oração une a fraqueza humana à onipotência divina. Quando as orações sobem do altar da terra para o trono do céu, diz Apocalipse capítulo 8, versos 3 a 5, que elas descem do céu em termos das intervenções soberanas de Deus na história. Deus pode agir sem oração? Pode. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é livre. Mas quis Deus, sendo soberano, agir por meio das orações do seu povo. Então Jesus Cristo disse: nada tendes, porque nada pedis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Eu pergunto a vocês, Deus pode mudar situações ou circunstâncias humanamente impossíveis em resposta às orações do seu povo? Algumas pessoas que se entregam às lucubrações filosóficas e teológicas dizem: não, oração não muda nada. Está tudo decidido, então a oração não muda nada. A oração muda as circunstâncias? Deus deixa de tomar a decisão A para tomar a decisão B em relação à resposta à oração? E quando você lê sua Bíblia, você percebe que muitas circunstâncias foram alteradas e mudadas em resposta às orações do povo de Deus. Está escrito
lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 29, que quando Deus estava destruindo Sodoma, Deus se lembrou de quem? De Abraão. E livrou quem? Livrou Ló. Quantas pessoas que estão à beira do fogo, à beira da destruição, e são poupadas da destruição porque alguém está na brecha intercedendo por ela. Quantas pessoas você conhece que hoje está precisando de um livramento na sua vida? E que se você se colocar na brecha, Deus pode livrá-la por causa da sua oração. Vocês se lembram de Êxodo, quando Deus lá em Cades Barneia, em virtude da depravação do povo que esquece-se de Deus e adora um bezerro de ouro, e Deus se ira contra o povo, e Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou eliminar esse povo, vou começar uma nova nação por meio de você. E diz a Bíblia que Moisés se fez o quê? Se pôs na brecha, disse: Deus, poupa esse povo, ou então risca o meu nome do livro que escreveste. E diz a Bíblia que a oração de Moisés inclinou o coração de Deus para ouvir o seu clamor e poupar a nação. Você já imaginou o que é que 30 milhões de cristãos nesse país, colocando-se de joelhos em favor do Brasil? Nós estamos aí num ano atípico, extremamente atípico. Quer um exemplo? Eu tenho certeza que não é por causa do 7-1, tem muito mais do que isso. O povo brasileiro, quando chega a um mês antes da Copa, nós estamos a menos de um mês antes da Copa, as ruas estão coloridas, as lojas estão enfeitadas, está todo mundo andando de camisa amarela na rua, é aquela empolgação. Eu estou com quase 60 anos, eu nunca vi um cenário desse. Nem com o futebol o povo está animado mais. Você está às vésperas de uma eleição para presidente, e você pergunta: quem você vai votar? Eu não sei. Estou sem rumo, estou sem perspectiva. Quem tem aí não me inspira tanta confiança, não me traz tanta luz. Nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos, de esvaziamento de esperança nos homens. A violência no Brasil é maior do que países que estão aí com guerra civil. Se mata mais no Brasil do que os países de guerra civil. Dá um desânimo você olhar uma menina sendo roubada, um telefone celular que custa nada, um telefone mais simples possível, e o telefone estava bloqueado, dá um tiro no rosto da menina e mata a menina. Se levanta de manhã na sua casa para tomar um café, quando abre a porta, o traficante está na sua porta, para te matar lá dentro da sua casa. Estamos vivendo um período em que parece-nos que nós não confiamos mais que a classe política brasileira tenha condições de reverter esse quadro. Até porque você não acredita que eles tenham vontade de fazer isso, compromisso para fazer isso. O que a igreja vai fazer? O que a igreja vai fazer? Se render? Fazer parte do problema? Ou a igreja tem uma outra alternativa? Ou a igreja tem exemplo na história que em tempos críticos assim, ela tomou outra atitude? E eu estou convencido, irmãos, de que se a igreja de Deus neste país conspirar contra a crise, numa conspiração santa, num protesto de joelhos, o Brasil pode mudar. O Brasil pode mudar. Sabe por quê? Porque quando você se coloca de joelhos, você não está movendo homens, você está movendo o braço do Onipotente. Você está movendo aquele que está sentado no trono, que levanta reis e depõe reis. Então penso que o Brasil chegou a essa situação, talvez para nos mostrar como igreja, o nosso papel.
de reparadores de brechas. Eu procurei do céu um homem que se colocasse na brecha, e não encontrei. Diz Ezequiel 22, versículo 30. Agora, Deus pode mudar a situação? Pode. Pega comigo o que acontece lá com o rei Josafá. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Diz a Bíblia que havia um cerco de 3 inimigos. Havia uma conspiração de 3 nações que se reuniram para dizer o seguinte: vamos atacar Jerusalém, vamos tomar Jerusalém. E diz que os seus exércitos já estavam acampados em Engedi, às margens do Mar Morto. Quando Josafá recebe essa notícia de que ele já está na iminência de um ataque frontal, iminente e avassalador, não tinha tempo para convocar o exército, não tinha tempo para formar uma reação, não tinha capacidade de reação, o que ele fez? Ele temeu a Deus, ele sentiu medo e pôs-se a buscar o Senhor. Conclamou um jejum, conclamou a nação para orar, para jejuar. E aí você conhece a história de que Deus reverte a situação. Porque no meio do pânico, do medo, do cerco, do entrincheiramento, do emparedamento do mal, Deus aparece, fala através de um profeta, diz: essa guerra não é de vocês não, vocês não vão ter que pelejar não, vocês vão ficar parados e vão confiar em Deus, vocês vão louvar a Deus, e a crise vai passar, o inimigo vai ser desbaratado, e vocês vão ver a vitória, o vale da ameaça vai se tornar vale de bênção. Deus reverteu uma situação politicamente impossível de ser revertida por meio da oração. Meio da oração. Vocês que conhecem a história se lembram? Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Alemanha começa a dominar a Europa, já dominou Paris, já dominou Polônia, já está avançando com seus exércitos em cima da Inglaterra, e a Inglaterra toma a atitude de buscar a Deus. As igrejas são conclamadas, o povo vem para a igreja para orar e para jejuar, e Deus impediu a invasão da Inglaterra. E todos os historiadores, ao examinarem esse fato, atribuem esse livramento da Inglaterra, desta invasão avassaladora, como resultado da oração da igreja. Da igreja. Da igreja. Você pega, por exemplo, a situação do maior cerco à igreja de Jerusalém, que está registrada lá em Atos 12, porque a Bíblia diz que Herodes, e esse Herodes aí é o Herodes Agripa I, porque a palavra Herodes é um nome que você precisa ter cuidado ao examinar na Bíblia, né? Porque às vezes não aparece Herodes e o adjetivo do Herodes, e aí a gente pensa que é um Herodes só. Não, a Bíblia faz menção aí, com o nome Herodes, de 4 deles pelo menos Herodes, que mandou matar as crianças de Belém, é chamado Herodes o Grande. Aquele Herodes que mandou matar João Batista e que escarneceu de Jesus, Herodes Antipas. Esse Herodes aqui, que mandou matar Tiago ao fio da espada e prendeu Pedro em segurança máxima, é Herodes Agripa I. Aquele Herodes diante de quem Paulo discursou lá em Cesareia quando estava preso, e disse para Paulo: por pouco me persuades a me fazer um cristão, é o Herodes Agripa II. Então esse Herodes Agripa I, aqui em Atos 12, ele passou o fio da espada a Tiago, irmão de João, prendeu Pedro, prisão máxima. Por que prendeu? Porque Pedro era um líder mais destacado, pensou o perigo de um motim, de uma rebelião, e aí depois da Páscoa o povo voltava para casa, a cidade ficava vazia de novo, sem holofotes, a ideia era matar Pedro. E diz a Bíblia que nesse momento em que a igreja, os líderes da igreja estão sendo presos, estão sendo mortos, estão sendo ameaçados, a igreja está acuada, a perseguição chegou. Diz Atos 12 que houve oração por parte da igreja em favor de Pedro. E Herodes já sabia disso, que Pedro, juntamente com os apóstolos, estavam saindo da prisão assim, com cadeia fechada, e saíam. Um anjo de Deus ia lá e dava um jeito, era um susto terrível. Aí ele pensou: bom, agora ele não sai,
Vou botar o cara na prisão máxima, botar 4 escoltas de 4 soldados cada um, você sair da primeira não sai da segunda, sair da segunda não sai da terceira, sair da terceira não sai da quarta. Então, dessa prisão não sai. A igreja orando. Um problema insolúvel. Deus não salvou no primeiro dia, nem no segundo, no último dia. Deus, leia a sua Bíblia e você vai ver isso. Deus é especialista em salvar no último dia. Quando você diz, não tem mais jeito? Acabou mesmo? Bom, então Deus age. Então, se você está vivendo aí no último dia, você é um forte candidato a um milagre de Deus. Seus recursos acabaram mesmo, não tem mais jeito não? Então Deus é poderoso para se manifestar e reverter essa situação. Aí um anjo de Deus, não precisa nem muito um anjo não, um só, vai lá. Dá o cutucado no Pedro, e aí Pedro, vamos acordar? Chega de dormir, cara. Agora imagine você no lugar de Pedro, sentenciado à morte, dormindo gostosamente. Por que esse cara dorme? Tem hora, irmãos, que nós precisamos entender uma coisa. Na crise, Deus não perdeu o controle. Quando os homens pensam que eles estão no comando, nós precisamos saber que quem está no comando é Deus. Que mesmo que o Brasil esteja à beira de um caos, Deus não está desesperado. Deus não está abalado. O trono de Deus não está desacreditado. Basta um sinal de Deus e a coisa resolve. Oração. As cadeias se romperam. Era de noite, possivelmente estava fazendo um pouquinho de frio. Falei, bota a sua capa, filho, não quero que você fique resfriado, não. Eu vou te livrar da cadeia, vou te livrar da prisão, mas eu não vou te livrar da gripe, não. Então bota a sua capa bonitinho, se cobre. E aí diz a Bíblia que estão saindo. Tem um portão de ferro. Mas não precisa pular o portão. Quem tira as algemas, quem tira da prisão, abre o portão de ferro também. Primeiro controle remoto da história. Estão chegando no portão automaticamente. Então, em determinadas situações na vida que você diz, não tem saída. Se você dobrar os joelhos, tem saída. Se a igreja orar, tem saída. Tem saída. Você olha para a Escritura e você vai ver outros cenários. Por exemplo, pensa comigo agora uma questão mais particular. Pensa na situação do rei Ezequias. Ezequias está enfrentando 2 problemas humanamente insolúveis. Foi no governo de Ezequias que a Síria tomou o reino do norte. Invadiu Samaria, saqueou Samaria, levou embora o povo para o cativeiro. Era o maior império da época. Ninguém resistiu ao poder da Síria. A Síria era um império guerreiro, expansionista, cruel. Você tem uma ideia, quando eles chegavam numa cidade, eles matavam os homens e empilhavam as cabeças das pessoas decapitadas na porta da cidade. Aí a Síria dominou Samaria. No governo de Ezequias, ele era rei aqui embaixo, na Judéia. Aí chega um momento, depois de 14 anos que ele está governando, 39 anos de idade, diz a Bíblia que a Síria vai lá e cerca Jerusalém. Jerusalém fica em cima de uma montanha. Cercou, a cidade era muralhada. O que acontece? Não tem provisão. Ô, gente, não tem nem uma semana direito que o Brasil está sem provisão, está todo mundo desesperado. Agora pensa numa cidade na época que não tinha caminhão, não tinha trem. Cercou, acabou, gente, é questão de dias. Falta provisão, falta água, falta comida, falta remédio. Para vocês terem uma ideia de que significava isso, num certo cerco que teve Samaria, as mães começaram a comer os corpos de seus filhos que morriam. Em vez de sepultá-los, comiam. A ponto de você comprar uma cabeça de jumento por um altíssimo preço. Eu nunca vi ninguém comprar cabeça de jumento.
Então, quando o cerco estava lá, e o rei cercou Jerusalém, e disse o seguinte: olha, se renda, rei Ezequias, se renda, porque Deus nenhum pode levar você da minha mão. Mas não era só isso não. Já percebeu que quando um problema chega, via de regra, ele não chega sozinho? Ele chega acompanhado com outros problemas? Se não bastasse o problema do cerco, o rei fica doente, uma úlcera. Os gastros da época não conseguiram resolver o problema do Ezequias. Ele era um cara rico, muito dinheiro, mas não tinha jeito. Se não bastasse isso, Deus manda o profeta na casa dele, o profeta Isaías, e olha, rei, eu vim aqui trazer uma mensagem para você, não é muito legal não. A mensagem é o seguinte: bota em ordem a tua casa, porque tu morrerás. Você já pensou no negócio desse? Acabou. O que é que sobrou para você? Ele é rei, ele é rico, ele é famoso, ele tem influência. Mas o poder do homem é fraco diante de determinados problemas da vida. O que é que sobrou para esse rei? Apenas uma coisa: uma parede. E para a parede ele se voltou. E diz a Bíblia que ele orou fervorosamente, que ele chorou copiosamente e que Deus respondeu rapidamente. E o profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus disse para ele: volta lá e fala para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi sua oração, que eu vi suas lágrimas, e que eu o livrarei do poder da Síria, que eu o curarei da sua enfermidade, e que no terceiro dia ele subirá à minha casa. O rei pergunta para o profeta assim, ao retornar e dar a notícia para ele: que prova Deus vai me dar de que ele vai me atender, vai me curar, vai me livrar? E o profeta perguntou: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais avance 10 graus ou retroceda 10 graus? Bom, ele pensou: já que Deus vai fazer o milagre, eu quero o maior. Porque andar para frente, todo o relógio anda, mas dar marcha ré, você não viu o relógio dar marcha ré ainda. Então que retroceda 10 graus. E Deus interfere na estrutura do universo para responder a oração do profeta Isaías em favor de Ezequias, para curá-lo e para livrá-lo do poder da Síria. Mas, gente, tem 180 mil soldados ao redor de Jerusalém. Jerusalém hoje é uma grande metrópole. Mas naquela época era uma cidadezinha, amuralhada. Você já imaginou o que é 180 homens ao redor de você, fortemente armados? Deus mandou não um exército de anjos, não. Deus mandou um anjo lá e matou todo mundo. Um anjo só. Quando nós não sabemos o que fazer, nós podemos buscar aquele que sabe o que pode fazer. E faz, em resposta à oração. Nós estamos numa crise nacional, nós estamos numa crise internacional, mas às vezes a nossa crise é mais perto da gente, não é não? Às vezes a nossa crise está dentro da nossa casa. Às vezes a nossa crise está dentro de quê? Do nosso coração. O que você vai fazer? Jogar a toalha? Entregar os pontos? Se desesperar? Você pode, no seu último limite, experimentar o máximo da intervenção divina. Porque oração é unir a fraqueza humana à onipotência divina. O altar da terra ao trono do céu. Eu queria, neste momento, de pensar em você, por exemplo, outra cena. Pega, por exemplo, Paulo e o Silas em Filipos. Paulo era um cidadão romano, estava numa província romana, mas as autoridades lá não sabiam direito, não pediram a carteira de identidade dele, nem o passaporte dele.
Aí pegaram o Paulo, bateram em Paulo, bateram, bateu muito, botou o cara num cárcere interior. Esse cárcere interior não era apenas uma espécie de solitária, era uma prisão onde o camarada ficava lá embaixo, sem luz, sem ar fresco. Havia buracos cavados na pedra, onde as pessoas botavam os braços e os pés. E naquela circunstância, feridos, machucados, ensanguentados, injustiçados, diz a Bíblia que Paulo e Silas não murmuram, não reivindicam direitos, não blasfemam, não fazem oração imprecatória contra os algozes, mas diz a Bíblia que eles oram e que eles cantam. Irmãos amados, nós precisamos crescer um pouquinho mais na fé, porque eu não sei se você e eu estivéssemos lá, se seria essa a nossa postura. Mas esses homens entendem uma coisa: pode estar fora do meu controle, mas não está fora do controle de Deus. Quando Deus permite a gente passar por uma circunstância difícil, nas palavras de William Cowper, uma providência carrancuda, Deus não perdeu o controle, não. É hora de nós orarmos, louvarmos, porque Deus pode estar usando essa situação por uma bênção maior. É por isso que Paulo, quando escrevia suas cartas, ele diz: eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias, se me levarem para lá, eu vou ser missionário lá. E quando você lê as cartas, sobretudo a carta aos Filipenses, você vai entender uma coisa maravilhosa. Paulo foi levado para lá por uma finalidade tão espetacular, que foi evangelizar a guarda pretoriana, 16 mil soldados de elite, a guarda do imperador. Se Paulo estivesse solto, ele jamais alcançaria aquele grupo. Se Paulo estivesse solto, ele jamais escreveria algumas cartas que você tem na sua Bíblia. Então, se Deus está permitindo a gente passar por uma situação adversa, nós temos que pedir aquilo que o pastor falou agora há pouco: sabedoria. Deus, me dê sabedoria, me dê discernimento. Por que eu estou passando por isso? Por que essa circunstância está assim? Por que estou vivendo esse drama na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa, nos meus negócios, na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha igreja, na minha nação? Como é que eu posso ser uma bênção nas tuas mãos nessa circunstância? Deixa eu encerrar, pedindo para você abrir sua Bíblia comigo, no Salmo 50, versículo 15. Olha aí. Se você puder ler comigo, a uma só voz, faremos isso. Salmo 50, 15. Vamos juntos? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Notem vocês que esse negócio de dia da angústia existe. É claro que nem todo dia é dia de angústia, não é verdade, irmãos? Mas você, seja rico ou pobre, grande ou pequeno, jovem ou de cabecinha branca, doutor ou não doutor, esse dia chega. Chega para todos, democraticamente para todos. O que você faz nesse dia? Murmura? Reclama? Blasfema? O que você faz nesse dia? Então esse versículo tem 3 lições para nós. Primeiro, tem uma ordem divina: invoca-me no dia da angústia. O sofrimento, quando vem na nossa vida, é para fazer dobrar os nossos joelhos, porque nada nos move mais a oração do que o dia da angústia. Ninguém dá festa no dia da angústia, ninguém vai para o piquenique no dia da angústia.
Ah, estou muito angustiado, hoje eu vou no cinema, curti um filmaço, hoje que eu estou muito angustiado. Você não faz isso, não faz. Ó, gente, eu vou sair de férias, pega um hotel 5 estrelas, assim, um lugar bem lindão mesmo, que eu estou muito angustiado, vou para lá. Não, não resolve, você não vai mesmo. Dia da angústia é para quê? Para botar você de joelhos. De joelhos. Aí Deus diz, invoca-me no dia da angústia. Mas esse texto não tem apenas uma ordem divina, esse texto tem também uma promessa divina. Eu te livrarei. Louvado seja Deus. Eu não me livro. Eu sou como um passarinho que foi pego no laço. O passarinho não se solta do laço sozinho. Mas está escrito na Bíblia que Deus, no Salmo, que Deus tira você do laço e livra você da prisão. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Aquilo que você não tem poder para fazer, Deus tem. Bendito seja Deus, porque oração não é a autossugestão, não é entrar no corredor da sua alma, fazer meditação transcendental. Não, oração é você se dirigir ao que está sentado no trono, que tem todo o poder. Todo o poder. E eu te livrarei. Talvez você veja aqui hoje precisando de um livramento na sua vida. E Deus está dizendo para você, invoca-me e eu te livrarei. Mas esse texto tem em terceiro lugar um resultado glorioso. E tu me glorificarás. Aí Deus sabe o que faz? Tira esse espírito angustiado e coloca em você vestes de alegria. Deus tira as cinzas e coloca nos seus lábios um cântico de louvor. Deus transforma o vale da ameaça. Em vale de bênção. Deus transforma a iminência de um prejuízo avassalador em um campo cheio de despojos e ricos despojos. Deus muda o cenário, transforma vales em mananciais, desertos em jardins engrinaldados de flores, em pomares frutuosos. Este é o seu Deus, este é o nosso Deus.